Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu trago um abraço especial do pastor Márcio, eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista da Lagoinha. Trago também a minha esposa, Hilda, queria que ela ficasse de pé, meus 90%. Somos casados vamos fazer 34 anos agora em setembro. 33? Ué, acho que é 34, tá bom. Marcela. E o nosso trabalho, o Marcelo é gerente lá do nosso trabalho. Nosso trabalho é memorizar a palavra de Deus, é isso que a gente faz. Temos memorizado desde criança a palavra do Senhor. Eu quero trazer um texto da palavra do Senhor para você. Hoje é dia dos pais, eu pensei em trazer um texto sobre pai. São os pais da fé. E é uma viagem ao túnel do tempo. Nós vamos visitar todos aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Como eu sei que vocês, pelo menos a maioria, utilizam a versão NVI, né? A minha versão é revista e atualizada. Então, eu peço que você simplesmente creia que eu estou falando a versão revista e atualizada, para a gente interagir aqui e pensar, né, nesses heróis da fé, esses pais da fé. Amém? Se você quiser, é claro, você pode acompanhar Hebreus capítulo 11. Por favor. Viagem ao túnel do tempo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porquanto considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porquanto viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porquanto acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, maltratados, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos sobre a terra, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto, na verdade, não poderia terminar aqui, porque agora fala do herói da fé que está do seu lado. E eu queria que todos se colocassem de fé para receber a ministração de mais 3 versículos desse capítulo 12. Todos de pé, por favor. E diz o texto assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Não vos fatigueis. Não vos fatigueis. Não se canse. Não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, glória a ti. Autor e consumador da fé. Pode sentar, irmãos, por favor. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer uma boa notícia para você. Às vezes as pessoas me ouvem falar assim, tantos textos bíblicos, livros inteiros da palavra. Para vocês terem uma ideia, o Senhor me deu a graça de ter milhares de versículos. É graça do Senhor. Me deu a graça de ter o livro de Provérbios todo na minha mente. O livro de Eclesiastes todinho na minha mente, no meu coração. O livro de Efésios todo, o livro de Filipenses em português, em inglês e em alemão. Só que eu não falo nada de alemão e eu não domino inglês. Memorizei o Sermão da Montanha em português e em italiano e eu não falo nada de italiano. Memorizei esse texto que vocês acabaram de ouvir, Hebreus capítulo 11, só que o Senhor me deu a graça de memorizar o livro inteiro, 13 capítulos. 1º e 2º Timóteo, memorizei também Tiago, memorizei Ruth, várias histórias bíblicas, como Davi e Golias, já falei aqui, Davi e Golias, entre essas histórias, outras mais, em inglês também, não falo inglês fluentemente, mas isso eu quero falar, para falar a boa notícia que eu falei. Apesar de memorizar tanta coisa assim, eu sou normal. Quantos normais nós temos aqui? Deixa eu ver. Então vocês podem fazer a mesma coisa, porque do alto dos meus 57 anos, quando eu subi aqui, você deve ter pensado assim, ele deve ter uns 27, pelo tipão. 57 anos, eu ainda faço tantos planos para memorizar a palavra. Eu encontrei com o pastor Paulo e mostrei para ele um projeto que o Senhor nos deu. Vocês muitos de vocês já têm os CDs da Bíblia falada, e hoje em dia
as coisas estão em transição, e nós fizemos então um cartão pendrive, bonito assim, ó. Quem sabe dá para filmar para o pessoal ver como é que é bonito? E aí eu mostrei para ele, falei assim, não, você tem que levar lá na central e lançar num preço bom, porque você faz esses preços assim, tudo baratinho, você não lança num preço bom. Aí o preço bom que ele falou, eu vou abaixar, meus irmãos, para abençoar vocês. Todo o Novo Testamento e 23 livros do Velho Testamento já, em pendrive, para você abençoar uma pessoa e para você ouvir. Simplesmente R$65. R$65. Ele falou mais alto, viu? Eu estou abaixando o preço. E eu tenho também os CDs com o Novo Testamento, que vocês conhecem, mas com capinhas diferentes, para que você possa semear a palavra. Agora mesmo o pastor Flávio estava falando que ele semeou, tem semeado, e quer comprar uma quantidade grande, né? Eu falei, amém, pastor, amém, cumpra sim, uma quantidade grande. Nós mandamos para a Anagé 500 CDs, irmãos, para semear na cidade inteira, e estamos então disponibilizando isso na livraria, e ali, se você não trouxe dinheiro, não tem problema, eu trouxe a maquininha, você não me sai daqui. Então, eu fiz com capinhas, como, por exemplo, a capinha é um quebra-gelo. É uma capinha assim, por exemplo, médico dos médicos. E são as mãos de Jesus, assim, e um estetoscópio, né? Falando assim, médico dos médicos, marque já sua consulta com ele. E então você pode dar para uma pessoa enferma. Se você vai encher o tanque lá no posto, encha o tanque e dá para o dono do posto ou para o frentista. Se você quer falar do seu amor pela sua esposa, eu te amo, minha querida, e dá um CD para ela com todo o Novo Testamento. Eu viajo muito e eu coloco na mão do piloto das aeromoças, sempre esse aqui, meu pai é o piloto, e aqui está falando assim, ó, você vai ir e vai voltar, né? Deus vai guardar a sua vida desde agora e para sempre. Família, projeto de Deus, amor de pai, para o dia dos pais, você ainda que não deu o presente do dia dos pais, meu pai é meu amigo e meu herói, né? Esse aqui é a capa tradicional, como todos já conhecem, ó, estão mostrando ali, ó. O melhor presente do mundo para a pessoa mais amada do universo, você. Paz esteja nessa casa, mulher virtuosa, de graça, enfim, as capas são só um quebra-gelo para você introduzir a palavra do Senhor para as pessoas. Estará ali à disposição dos meus irmãos, e eu quero trazer um presente para você, especialmente para você que está aí. Eu queria que você anotasse o nosso zap, para quando você quiser adquirir, a gente tem entrega em domicílio, né? Então, 31 99423 5020. Se alguém puder colocar ali para os irmãos, 31 99423 5020. Ok? E a pessoa que for a primeira a me mandar um zap pedindo, vai ganhar esse aqui, ó, só o primeiro, tá? Então, se você quiser ser abençoado, minha esposa está controlando ali, e ela vai ver a primeira pessoa. Depois eu vou falar com o pastor aqui, eu vou falar, primeiro foi fulano de tal, e aí ela vai ganhar esse pendrive abençoado. Amém? Amém mesmo? Amém. Irmãos, 27 anos trabalhando assim, nós decidimos fazer um trabalho não comercial. Nós distribuímos CDs com força, mais de 5 milhões de CDs semeados, e vocês sabem muito bem, né? Sempre é um preço muito tranquilo. Então estará à disposição dos irmãos novamente isso aí. Pastor Daniel, obrigado, Deus abençoe.